Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar um vídeo inteiramente de Mercadão da Bola, tá? Vamos lá? Jogador de 20 anos, o Arizala, do Independente Medellín da Colômbia, tá fechando com o Milan. Não se sabe dizer, né? Se ele vai jogar no time B do Milan ou no time A, né? Bom, Cássio, goleiro, renovou o contrato com o América Mineiro até 31 de dezembro de 2027. Everton Brito, atacante, fechou com o América Mineiro para 2026. Kakaroto, esse jogador está renovando o contrato com o Clube do Remo até 2027, até final de 2027. Martim Palermo, treinador que saiu do Fortaleza, gente, está encaminhando sua ida para o Clube do Remo. Ainda não foi oficializado, mas está encaminhando sua ida para o Clube do Remo. O Fortaleza, por sua vez, que confirmou Thiago Carpini como seu novo treinador. Vamos lá, gente. Foi divulgado, né, nessa semana que passou, aí todas as rodadas, né, digamos assim, da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Campeonato Pernambucano que vai ter seu início no dia 9 de janeiro e vai até o dia 1 de fevereiro. Lógico, a primeira fase, né? Aí só depois vem as quartas de final, semi e final. 8 equipes vão disputar e os confrontos da primeira rodada são os seguintes: Náutico e Maguari, Sport e Jaguar, ou mais precisamente Jaguar e Sport, Santa Cruz e Decisão, e também aqui o jogo entre... Vamos dar uma checada nesse jogo, gente. Vitória e Retrô, beleza? Eu vou dar uma checada nesse jogo para passar para os amigos certinho, mas é isso. Vitória e Retrô. Vitória de Santo Antão e Retrô. São os confrontos da primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2026. Lembrando, o Campeonato Pernambucano começa no dia 9 de janeiro. Rafael Gava, esse meia fechou com o Botafogo de Ribeirão Preto para 2026. Quirino, atacante, ex-Ipiranga de Erechim, já passou pelo futebol paranaense também, é um centroavante, fechou com Santa Cruz. Hamilton, lateral, cria da base do Atlético Mineiro, outro que fechou com Santa Cruz. Reginaldo, lateral, fechou com o Náutico. Yuri Silva, eu vou dar uma checada nisso aqui, gente, tá? Para não passar errado, mas Gabriel, Felipe Saraiva, atacante, fechou com o Náutico também. Juninho, vem da Ferroviária, outro jogador que fechou com o Náutico. Zagueiro Wanderson, também fechou com o Náutico para 2026. Vamos lá, gente. Pedro Rocha, atacante, artilheiro da Série B pelo Clube do Remo, fechou com o Curitiba até final de 2027. Aleph Manga, atacante, né, que por último estava no Avaí, estava livre no mercado, e fechou com o Clube do Remo, de Belém do Pará. Vamos lá, gente. Thales Magno, esse jogador não vai ficar no Corinthians, beleza? Mateu Gamarra, esse jogador fechou com o Olímpia do Paraguai. Daniel Paulista, novo treinador do Goiás. Vamos lá, gente. O River Plate, tá? Vai jogar a Copa Sul-Americana do ano que vem e não a Libertadores, devido à eliminação do Boca Juniors no Campeonato Argentino, né? O River Plate não se classificou para a fase final do Campeonato Argentino e, devido a isso, vai jogar a Copa Sul-Americana na temporada que vem. Bom, o Cruz Azul do México fechou a contratação de Miguel Borja, atacante que já passou pelo Palmeiras, inclusive, se muito me engano, passou pelo Grêmio. Bom, Fernando Seabra, novo treinador do Curitiba. O River Plate está muito perto, gente, de levar o jogador Fausto Vera, que pertence ao Atlético Mineiro, né? É uma situação que já vem perdurando durante um bom tempo aí, mas deve acontecer, tá? O São Paulo, por sua vez, está negociando com 2 jogadores do Fortaleza, gente. Vamos passar aqui.
Um deles é o Popetino, beleza? É um jogador que o São Paulo negocia, não fechou, mas negocia. Fortaleza deve não querer esse jogador para a próxima temporada devido ao alto salário. O outro jogador é o Gaston Ávila, que emprestado para o Fortaleza, do Ajax da Holanda, é um lateral, e o São Paulo também tem interesse no jogador. Abel Ferreira renovou contrato com o Palmeiras até 2027, de maneira oficial, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Potiguar, Carlos Caporã e Filipinho, Fluminense do Maranhão. Beleza? Essas contratações aqui. Gustavo Rodrigues, contratação do Motoclube do Maranhão. Beleza? Franklin Douglas, esse zagueiro fechou, estava para ir para o Motoclube do Maranhão, mas fechou com o Bragantino do Pará. Cuiabano, esse jogador de fato deve estar saindo do Botafogo para o Nottingham Forest. Tá tudo acertado. A menos que aconteça alguma coisa extraordinária, ele de fato vai para o Nottingham Forest. Tá? Vamos em frente. Vamos lá, gente. O prêmio Bola de Prata aconteceu, né? Que são os melhores do Campeonato Brasileiro. E o Rafael Guanais, né? Do Mirassol, foi eleito o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. O Botafogo do Rio de Janeiro deve ter que pagar 3 milhões, creio que de euros ou dólares aqui, para ter o jogador Lucas Vidalva. Lucas Vidalva, do Nacional do Uruguai. O jogador está acertando de fato com o Botafogo. Aqui também o Marcelinho renovou o contrato com o Remo até final de 2026. O Nacional do Uruguai, que eu acabei de citar, está fechando a contratação aqui, repetindo, o Nacional do Uruguai está fechando a contratação aqui de Christian Oliveira, junto ao Grêmio. Vamos lá, gente. Gabriel Vasconcelos, goleiro que estava no Sport emprestado pelo Vitória, voltou para o Vitória. O goleiro Thiago Couto, né, que estava no Vitória emprestado pelo Sport, volta para o Sport, tá? Igor Pereira, volante ex-náutico, fechou com o Guarani, lá de Campinas. Aqui também. Vamos lá, gente. Eu não sei se já passei essa informação no canal, gente. Se não passei, tô passando de primeiro aqui, mas se passei, beleza? Então vale a pena recordar, gente. Vamos lá, né? Não é só o Mirassol, gente, que vai disputar pela primeira vez a Libertadores em 2026, não, tá? O Juventude do Uruguai, o 2 de Maio do Paraguai, o Platense da Argentina e o Independente Rivadavia da Argentina são outras equipes que vão disputar a Libertadores de 2026 pela primeira vez. E já que eu entrei no assunto Libertadores, vamos já emendar uma notícia na outra. Bom, foi decidido que em 2026, não apenas o campeão da Copa do Brasil terá uma vaga direta na Libertadores fase de grupo, não. Mas também o vice-campeão da Copa do Brasil, beleza? Também terá uma vaga direta na Copa Libertadores da América. Isso quer dizer o quê? No que eram 6 vagas diretas para a Copa Libertadores da América, através do Campeonato Brasileiro, né, da forma atual, como está sendo feito, agora são apenas 5 vagas diretas para a Libertadores, beleza? A partir de 2026 para a Libertadores 2027, daí em diante, beleza? Falando nisso também, gente, vamos emendar um assunto no outro? Bom, gente, nessa semana saiu, né, uma coisa que estava sendo muito aguardada, né, que foi a decisão da Conmebol, da galera lá, né, para saber quem iria transmitir a Libertadores a partir de 2027 até 2030, nesse pacote, né, de 2027 a 2030. Bom, no formato atual, no caso Libertadores e Copa Sul-Americana, né? No formato atual, quem transmite a Libertadores, vamos relembrar, é o Grupo Globo, também a ESPN, os highlights, né, que são os melhores momentos, Cazé TV. Não tô lembrado se tem mais alguém, né? Bom,
2027 a 2030, Grupo Globo de novo, Libertadores, tá? ESPN de novo, enquanto a isso nada mudou. E a Cazé TV me parece que permanece com os highlights também. Beleza? Eu não tive a informação completa disso, mas parece que vai ser dessa forma. Agora, em relação à Copa Sul-Americana, mudou, sim. Até então, hoje, né? Hoje em dia é o SBT que transmite a Copa Sul-Americana na TV aberta, a ESPN, TV fechada e, bom, eu não tô lembrado se tem mais algum aqui, gente. Tá me fugindo, sinceramente. Bom, para 2027 a 2030, a Copa Sul-Americana vai passar aqui no YouTube da TNT Sports. Eu não tenho informação se eles vão transmitir na TV fechada, também a Copa Sul-Americana, ao que parece não. Os pacotes do YouTube e tudo mais, TNT Sports, vão ficar com a maioria das situações. Pelo que eu entendi, o ESPN, os canais ESPN vão ficar apenas com jogos no Disney Plus, tá? Eu não tenho informação se na TV fechada também vai ter jogos da Copa Sul-Americana, tá? E o Grupo Globo também adquiriu um pacote, mas eu realmente não estou lembrado agora, gente. Mas não é para passar na TV aberta não, tá? Então, nem na TV fechada. Bom, não estou lembrado onde é que eles iriam passar, o que na verdade vão passar, né? A Copa Sul-Americana, mas parece, eu não tenho essa informação por completo, que eles vão transmitir a Copa Sul-Americana por um viés aí, mas eu estou me esquecendo agora por qual é, beleza? Se eu lembrar, eu digo depois. Gente, ainda falando de direitos de transmissão, né, para 2026, o Campeonato Amazonense tem casa nova, o canal N Sports, que tanto é um canal no YouTube quanto um canal na TV fechada também, beleza? Eles vão transmitir o Campeonato Amazonense de 2026. Everton Ribeiro, gente, renovou o contrato com o Bahia para 2026. Alisson saiu do Londrina, me parece aqui, fechou com o Criciúma para 26. Também aqui, vamos lá, gente, Jairo Nascimento, treinador, oficializado pelo Motoclube do Maranhão. Rodrigo Santana, oficializado como novo treinador do Volta Redonda do Rio de Janeiro. Repetindo, Rodrigo Santana, novo treinador do Volta Redonda do Rio de Janeiro. Rafael Vaz, zagueiro, fechou com o CSE de Palmeiras dos Índios, Alagoas. David Machado, esse jogador fechou com o Nantes da França. Walter Goleiro renovou contrato com o Mirassol até final do ano que vem. Belmontes, Alex, Tauan, jogadores contratados. Coutrin, parece que é Marlon Coutrin, treinador. São reforços aí do ITZ do Maranhão para 2026. Sassá, ex-atacante do Botafogo, do Náutico. Bom, fechou com Confiança de Sergipe. Bruno Silva, aquele mesmo ex-Botafogo, volante, também fechou com Confiança de Sergipe. Aqui também, vamos lá, gente. O Londrina fechou a contratação de Gabriel Lacerda, zagueiro que estava no Ceará. Aqui também o Guilherme, jogador que pertence por enquanto ao Santos, mas de fato está indo, né? Eu já havia noticiado isso em outro vídeo de Mercadão da Bola. Ele está indo para o Houston Dynamo dos Estados Unidos. Mano Menezes foi demitido nessa semana do Grêmio. E Luiz Castro, treinador português, ex-Botafogo, bom, passou também pelo futebol português, ele é um português, né? Estava lá no futebol lá do Catar, se muito me engano, e fechou com o Grêmio até final do 27. Vamos lá, gente, um dado curioso, Criciúma, Vila Nova e América Mineiro vão para as suas 28ª vezes, se é que isso existe, né? Pela 28ª vez, essas três equipes aqui vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, no caso, em 2026. O CRB vai disputar em 2026 pela 35ª vez a Série B do Campeonato Brasileiro.
Vamos lá, gente. Ramires, Simvaldo e Lucas Black. Alguns reforços do Ferroviário do Ceará para 2026. O Náutico negocia, pensa, né, na contratação de Jonas Toró, gente. Jogador que foi destaque da Ponte Preta, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, mas está difícil a contratação do jogador, né? Mas estou colocando aqui por ser um possível reforço. Falando do Sport Recife, gente, tem muita coisa para falar. A primeira coisa para falar do Sport Clube do Recife é que próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro, teremos a eleição para novo presidente do Sport Clube do Recife. São 3 chapas concorrendo. Tem a chapa do Paulo Bivar, né? Que é filho do presidente já falecido, do ex-presidente já falecido, Milton Bivar. Ele está concorrendo em uma das chapas como candidato a presidente. Lembrando, ele é filho de Milton Bivar, né? Ex-presidente do esporte. Então, Paulo Bivar em uma chapa. Na outra chapa, quem concorre aqui é Matheus Souto Maior. Beleza? Ele já foi da parte de tecnologia do Sport Recife, ó, em algumas gestões, né? Passou pelo clube. Bom, o outro que concorre, esse já foi presidente do Sport Clube do Recife, né? Nos anos de 2003 e 2004, é Severino Otávio, apelido, né? Branquinho, é outro concorrente também a presidente do esporte. Outra situação, aqui são saídas, né? Gonçalo Paciência, atacante português, saiu do esporte. Rafael Thierry, zagueiro, saiu do esporte, está indo para Chapecoense. Também aqui o Christian Rivera, jogador mexicano, que veio para o esporte nesse ano e agora está indo para o Pachuca do México. Beleza? Está saindo do esporte para o Pachuca. Aderlan, Luan Cândido, outros jogadores que estão saindo também, né? Do Sport Recife. Bom, Enio, ex-Juventude, é outro que está fechando com a Chapecoense, atacante. Diego Jardel, esse jogador fechou com o Betim de Minas Gerais. Camilo, aquele mesmo ex-Botafogo, fechou com o Paulista de Jundiaí. Yuri Silva, esse lateral fechou com o Náutico. Vitinho, esse jogador fechou com o Jaguar, aqui também de Pernambuco. Vamos lá, gente. O Remo deve fechar a contratação de Iago Pikachu, também aqui, beleza? Que saiu do Fortaleza. Mais um que saiu do Fortaleza. Também aqui, o jogador Renato Henrique, centroavante, fechou com o Porto Vitória do Espírito Santo. Bom, vamos lá, gente. Lourenço, jogador que está no Ceará, né? Tá fechando com Vila Nova de Goiás. Daniel Cruz, esse jogador fechou com o Juventus da Rua Javari. Juventus de São Paulo, né? Maurício Barbieri, novo treinador do Juventude. Juventude foi quem contratou o treinador Maurício Barbieri. Mozart Santos, novo treinador do Ceará. Beleza? Léo Condé saiu do Ceará e é o favorito para assumir o Sport Recife. 2 das 3 chapas, né? Querem ele como treinador. Beleza? Ronaldo Goleiro saiu em definitivo do Atlético Goianiense e fechou com o Bahia. Johnny Lucas, esse jogador fechou com o Amazonas. Éder Aleixo e mais 3 saíram, né, do Atlético Mineiro. O Éder Aleixo, né, vamos lembrar, é ex-jogador do Atlético Mineiro e está fora do clube. Wagner Mancini, treinador, renovou com o Bragantino até final de 2026. Abel Braga é o novo diretor técnico de futebol, digamos assim, do Internacional de Porto Alegre, né? Ele que está correndo atrás de um treinador novo para o Internacional de Porto Alegre. Raimundo e Heitor saem da base do Vila Nova e vão jogar no Flamengo. Vamos dar uma olhadinha nessa situação aqui. Bruno Santos, atacante, fechou com Londrina.
Carlos Lima fechou com a Portuguesa, zagueiro. Cachito, esse atacante, fechou com a Portuguesa Santista. Luizão, zagueiro, saiu do Atlético Goianiense, foi para o CRB. Alexander de Caros, esse jogador fechou com o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Jogador Matheus Bianchi fechou com o Clube do Remo. Fábio, goleiro do Fluminense, foi o único jogador no Campeonato Brasileiro a jogar todos os minutos do Campeonato Brasileiro em 2025. Vamos lá, gente. Raul Cáceres, William Oliveira, atacante Carlinhos, jogadores que estão saindo do Vitória da Bahia. Matheus Mendes, goleiro do Alverca de Portugal, está fechando com Fortaleza. Matheus Moreste, reforço do Sampaio Corrêa do Maranhão para 2026. Vamos lá, gente. Atacante Wellington Torrão fechou até 2028 com Santa Clara de Portugal. Aqui também André Mazuco, executivo de futebol, e D'Alessandro, né, que é um personagem do Internacional de Porto Alegre, estão saindo do Inter de Porto Alegre, beleza? Aqui também Alisson, gente. Esse jogador me parece que é do Grêmio, né? E tá fechando com Aston Villa da Inglaterra. É isso aí. Bom, Kedson, esse é lateral, é mais um que tá saindo do Sport Recife, tá? Vamos lá, gente. Marcos Vinícius, esse jogador ex-Avaí também tá fechando com a Chapecoense, tá? Anderson, goleiro ex-Atlético Paranaense, ex-Santa Cruz, ex-Náutico, é outro que tá fechando com a Chapecoense. Bom, aqui também Cauã Leonardo, Rafael, Bolt e Vinícius, reforços da Linense de São Paulo, né? Ezequiel, atacante, fechou com Figueirense, aqui de Florianópolis, né? Santa Catarina, vamos colocar assim. Aqui também, Bruno Oliveira, lateral, gente, fechou com Serra Branca da Paraíba. Bruno Gabriel, volante, fechou com 13 de Campina Grande. Tomazella e Alex Muralha renovaram um contrato aí com o Mirassol. Caio, esse jogador renovou com Londrina. Jardel Viana, esse jogador fechou com o Nacional de Patos. Fernando Miguel, fechou com goleiro, né? Fechou com Guarani. Aqui também, Ailon, atacante, fechou com o Operário do Paraná. Vamos lá, gente. Wendel Lomar, novo reforço aqui do Capivariano, é um zagueiro. Jair Ventura, treinador, renovou contrato com o Vitória da Bahia até final de 2026. Aqui também o jogador, vamos dar uma checada nesse nome. Igor Moraes, zagueiro, fechou com o Botafogo da Paraíba. Igor, atacante, fechou com o Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui também Luiz Daniel, goleiro, e Sanches, novos reforços do Noroeste de São Paulo. Aqui também César Martins, esse jogador saiu do Novo Horizontino. Jean Carlos, que estava no Criciúma, fechou com a Chapecoense. Rafael Foster fechou com o Maricá. Luizinho fechou com o Bangu do Rio de Janeiro. Maurício Kozlinski, mais um reforço Londrina, do Paraná, goleiro. Vamos lá, gente. Caio Roque fechou com a Portuguesa de Desportos. Aqui também o atacante, que eu vou dar uma checada no nome, tá? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Marquinhos Gabriel fechou por 2 temporadas com Vila Nova de Goiás. Igor Militão, esse jogador fechou com a Chapecoense, chegado do CRB. Ariel, centroavante, novo reforço do Taubaté de São Paulo. Alexandre, Davi, Pedro, jogadores do Tuntum do Maranhão para 2026. Vinícius Saldanha será o treinador. Felipe Almeida, esse jogador fechou com Imperatriz do Maranhão. Luiz Gustavo, esse volante não fica no São Paulo para 2026. Jefinho Bacurau e Matheus Lúcio, atacantes do Motoclube para 2026.
Gastão Guruceaga, goleiro uruguaio, fechou com o Náutico para 26. Leone, gente, é mais um jogador do Tum-Tum do Maranhão para 2026, tá? Contratado. Anderson Gotinha, meia. Neto Maranhão, meia. Marinho, lateral. Reforços do Motoclube do Maranhão para 2026. Vamos lá, gente. Jean Drosny, novo goleiro do Paysandu. Matheus Nogueira, novo goleiro do São Bernardo de São Paulo. Vamos lá, gente. Rigoni não vai renovar com São Paulo. O Guarani tem interesse em Renan Barcos, atacante livre no mercado, mas não deu certo a negociação, vale dizer. Sorteio da pré-Libertadores no próximo dia 18 de dezembro. Também aqui. Vamos lá, gente. O atacante Breno Lopes, que pertence ao Fortaleza, pode ir jogar no Vitória. O Atlético Mineiro devolveu o jogador Caio Paulista para o Palmeiras. Márcio Silva, zagueiro, pode fechar com o Botafogo da Paraíba. Matheus Cadorini fechou com a Portuguesa de Desportos. Luiz Oyama renovou contrato com o Novo Horizontino. A empresa do ex-jogador Roque Júnior não vai comprar a SAF do São Bento, gente. João Lucas, esse jogador está saindo do Grêmio para o Vitória da Bahia. O jogador também aqui, vou dar uma checada no nome dele, Oscar Romero. Esse jogador está de saída do Inter de Porto Alegre. Vamos lá, gente. Alisson Tadei, novo reforço do América de Natal. Brian Aguirre renovou contrato com o Inter de Porto Alegre até 2028. Maurício Antônio fechou com o Guarani, atacante. Luiz Felipe, zagueiro, fechou com o Goiás. Aqui também. Vamos lá, gente. O Curitiba se aproxima de fechar em definitiva a contratação do volante Felipe Machado. Fabiano Souza, ex-Ceará, novo lateral do Bahia. Muito próximo, né? Boto, me parece o nome do jogador. Fechou com 15 de Piracicaba de São Paulo. Vamos lá, gente. Valber fechou com o Bangu, do Rio de Janeiro. O Palmeiras comprou em definitivo o zagueiro Bruno Fux, junto ao Atlético Mineiro. Vamos lá, gente. O jogador Saravia não vai renovar com o Atlético Mineiro. Vai sair do clube. Jogador Luiz Henrique se aproxima de acertar com Boa Vista do Rio de Janeiro. Jogador também aqui. Vamos dar uma checada. William Oliveira, aquele que saiu do Vitória, eu já noticiei aí, tá fechando com Curitiba. Vamos lá, gente. Gabriel Talhari do Juventude se aproxima de acerto com Mirassol, atacante. Até 12 partidas. Esse será o limite em 2026 para que um jogador troque de clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando, esse limite foi aumentado, eram 7 partidas. Beleza? Torcedores do Haka, me parece que esse clube é da Islândia, né? Bom, da Irlanda. Torcedores do Haka, após o rebaixamento do clube, queimaram o estádio. Gustavo Lopó, esse jogador fechou com o Imperatriz do Maranhão. Aqui também, Ariel Roland, não é mais treinador do Rosário Central da Argentina. Ramon Dias, treinador, deve assumir o seu lugar. Renato Paiva, treinador português, se aproxima de acerto com a Universidade do Chile. Gonçalo Inácio, esse zagueiro, renovou contrato com o Sporting de Portugal até 2030. Rodrigo Depou, por 15 milhões de euros, será comprado em definitivo pelo Inter Miami junto ao Atlético de Madrid. Aqui também Roger Guedes, o atacante, renovou contrato com o Al Rayyan do Catar até 2027. Jader Guilherme Lopes, esses jogadores fecharam com o Atlético Goianiense. Jogador Patrick, que estava emprestado pelo Santos ao Atlético Paranaense, vai voltar para o Santos. Bom, gente, de fato, o jogador Oscar, que ainda pertence ao São Paulo, vai se aposentar do futebol, segundo notícias. William Chumbinho, mais um reforço do Londrina, tá? César Augusto, goleiro, fechou com o Novo Horizontino. Rafael Forlan, lateral, fechou com o Amazonas. O Santos vai comprar o jogador Álvaro Bareal, junto ao, me parece, Cincinnati, né? Mas tem que pagar 4 milhões de dólares. O Santos só não tem muita ideia de como vai pagar isso. Mas que vai pagar, vai. Gente, se não passei, tá? Mozart Santos, novo treinador do Ceará, tá? Deve ter passado aí já, mas caso não, vamos lá.
José Quenu, novo zagueiro do Operário. Matheus Bahia e Galeano. Esses jogadores não ficam no Ceará. Também aqui, Vitinho. Esse jogador renovou o contrato com Londrina do Paraná, hein? O que tem de notícia do Londrina nesse mercadão da bola não tá escrito, hein? Atacante Maranhão fechou com o Guarani de Campinas. Clinton, me parece um atacante, fechou com o Brusque de Santa Catarina. Guilherme Cachoeira, esse jogador atacante, fechou com o Guarani até 2027. Hereda, lateral, saiu do Sport, estava emprestado pelo CRB e voltou para o CRB e será utilizado, inclusive, em 2026 agora. Vamos lá, gente, para fechar o vídeo, aqui só passando a provável escalação do Bayern de Munique, né? Para o jogo contra o Mais 05, o jogo só acontece no próximo domingo, 13h30, mas já temos uma possível escalação. Segundo os sites, o Neuer no gol, o Laimer na lateral direita, na lateral esquerda o Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Gnabry ou Lenartkal, Olise por um lado, Kane centralizado e Luiz Dias pelo outro lado, tá? Essa deve ser a provável escalação do Bayern de Munique para o jogo do próximo domingo pelo campeonato alemão. Bom, gente, muitas especulações de jogadores que podem chegar para o Bayern, tá? Nenhuma certeza. Aliás, a única meia certeza que todo mundo tem é que bem provavelmente o Bayern de Munique em janeiro não vai contratar ninguém para o time profissional, tá? Mas é uma meia certeza, não certeza completa. Bom, o Kobe Mainoo, volante inglês do Manchester United, é uma possibilidade que a imprensa inglesa diz, mas nada além disso, né? Só especulação. Valentim Barco, esse jogador argentino do Strasbourg da França, que inclusive está machucado. É um outro jogador citado também como um possível reforço do Bayern de Munique. Zé Lucas, volante do Sport Recife, outro nome citado também como interesse do Bayern de Munique. Esse aqui pode ser uma realidade, mas nada confirmado por enquanto. Outro jogador também aqui, o Dário Osório, jogador do Midland da Dinamarca. É outro jogador também que possivelmente interessa ao Bayern de Munique, mas custa um pouco caro. Então, a princípio, o Bayern não vai tentar a contratação do jogador. Outro jogador também aqui, o Mark Guerre. De fato, a partir de janeiro, o Mark Zabel, que é diretor de futebol do Bayern de Munique, ele deve tentar a contratação aqui do zagueiro Mark Guerre, que pertence ao Crystal Palace, mas só se o Upamecano, Dayot Upamecano, zagueiro francês do Bayern de Munique, não renovar, beleza? Então é isso, galera. Abraço a todos, até a próxima, bom final de semana para geral. Deixem um like aí, fui! Gente, eu já tinha fechado o vídeo, deixa eu só voltar aqui, porque tem um outro jogador que também surgiu com uma possível especulação aí, beleza? Gabriel Brazão, goleiro do Santos. Também foi um outro jogador que foi muito especulado também pela imprensa brasileira, tá? Vale citar com o Bayern de Munique interessado no jogador. Gente, só novamente falando isso, tá? Dificilmente, eu já havia até falado no áudio acima, o Bayern de Munique vai contratar alguém em janeiro. Por que eu estou dizendo isso? O Davis, lateral esquerdo, já voltou de lesão, voltou a jogar futebol, né? Voltou a jogar pelo time. No último jogo pela Liga dos Campeões, né? O Ito, que é um lateral que também é zagueiro, também voltou a jogar. O Musiala, ele deve, se não voltar a jogar contra o Mais nesse domingo, ele vai jogar ou contra o Heidenheim no próximo final de semana, né? Por essa última rodada do campeonato alemão em 2025. Será no outro final de semana contra o Heidenheim, né? O Musiala pode voltar a jogar. Ou ele só vai voltar a jogar no primeiro jogo do Bayern de Munique em janeiro, que será contra o RB Leipzig, né? Lá na casa do Leipzig. Bom, gente, o que eu estou tentando dizer com isso? Dificilmente o Bayern de Munique vai contratar alguém, certo? Até eu citei no áudio acima
que dificilmente vai contratar para o time profissional. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Bayern de Munique chegou a contratar um garoto, já até citei o nome dele no último vídeo, para o time de base. É um garoto até de 17 anos. Tá? A princípio, ele não será utilizado no profissional. Então, o que eu estou tentando dizer é isso. Muitas especulações, estou ouvindo inclusive de muitos jogadores, até que jogam no Brasil, né? Também perceberam aí o Zé Lucas, Gabriel Brazão, não sei o quê. Bom, por enquanto, apesar de que sim, o Bild, que é um site /jornal alemão, citou, mas citou inclusive como especulações de mercado, não confirmando que o Bayern de Munique tem um interesse real, que vai fazer proposta, nem nada do tipo, beleza? Então, só explicando isso, porque muitas das vezes é divulgado uma coisa, como já o Bayern de Munique interessado e já querendo fazer proposta, e não, por enquanto, até segunda ordem, não tem nada disso, beleza? Então só voltei para dizer isso, para esclarecer isso. Outra situação também que eu me esqueci de falar, o Harry Kane, né, ele teria até janeiro, agora, nesse mês de janeiro que vamos entrar, né, ano novo, para ativar a multa que ele tem. Essa multa ativada em contrato, ele não renovaria mais com o Bayern de Munique e poderia qualquer clube fazer uma proposta pelo jogador. Mas ele optou por não ativar essa multa e pretende cumprir contrato com o Bayern de Munique, possivelmente até renovar contrato. Beleza? Então é isso, galera. Agora sim, peço o like dos amigos mais uma vez. Fui! Galera, já é a segunda vez que eu digo que fechei o vídeo, mas tenho que voltar, né? E vamos lá, porque tem informações novas, tá? Então tive que voltar nesse vídeo ainda. Danielzinho, esse jogador estava no Mirassol, fechando com São Paulo, tá? Esse jogador. Baez, esse jogador tá saindo do São Lourenço e tá fechando com Atlanta United, dos Estados Unidos. O Ryan, do Vasco, gente, agora oficializado a renovação de contrato do jogador com o Vasco até 2028. Aqui também, eu falei, né, no vídeo, inclusive, que o treinador Martim Palermo estava encaminhado com o Remo, né? Bom, Guto Ferreira, que já estava fora do Remo, pode ser que continue. Ao que parece, a negociação está dando uma embargada. Beleza, gente? Outra situação aqui também é sobre o... Por último, gente, o Riquelme Felipe, atacante do Palmeiras. O Copenhague está querendo de fato a contratação do jogador e pode fechar a qualquer momento a contratação do jogador palmeirense, beleza? Não vou pedir o like de novo não, gente, beleza? Já voltei 2 vezes aqui pedindo, não vou fazer isso não. Mais uma vez, só desejar um bom final de semana e tchau.